É muito grave o que nós temos pela frente. Dar resposta a uma decisão estapafúrdia, monocrática, do presidente interino da Câmara dos Deputados. Uma decisão que mais se parece com um golpe. Nos últimos dias, o debate do golpe se estabeleceu, mas o verdadeiro golpe é este, contra a instituição parlamentar. Que isso ocorra. Portanto, senhor presidente, é uma decisão estapafúrdia que tem que ser ignorada pelo Senado Federal. No nosso modesto entendimento, cabe ao presidente Renan Calheiros dar seguimento ao processo de impeachment. Afinal, a Câmara esgotou as suas atribuições em relação ao processo de impeachment. A matéria está vencida. Não há como declarar nulo os atos praticados, porque eles foram praticados na legalidade e na legitimidade. Senador Ataíde, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o Brasil foi surpreendido por esta decisão esdrúxula do vice-presidente da Câmara Federal nesta manhã de hoje. Portanto, o povo, senhor presidente, está aguardando uma resposta o mais rápido possível desta Câmara Superior do Senado Federal. Do nosso país. Além do mais, o senhor deputado Valdir Maranhão, vice-presidente interino da Câmara dos Deputados, não pode anular uma decisão soberana do plenário daquela casa, tomada democraticamente por 367 senhores deputados. Além do mais, não há decisão retroativa numa deliberação dessa complexidade. Jorge Viana, senador Moca. Senadora Ana Amélia, eu vejo essa decisão do presidente interino Valdir Maranhão de uma irresponsabilidade sem tamanho. Por quê? É uma decisão monocrática, ou seja, ele tomou sozinho, não ouviu nem o colegiado da mesa, nem os seus assessores, porque a assessoria da Câmara, a informação que eu tenho, não concorda com essa decisão. E o pior, querer tomar uma decisão de retroagir depois que a Câmara, por mais de 2/3, tomou uma decisão favorável. E o processo está aqui no Senado, já iniciado, com uma comissão que já votou. A comissão já votou, vai ser lido hoje aqui para ser votado quarta-feira. Quer dizer, não tem sentido isso. Isso só tem um sentido, é de procrastinar, porque ninguém, eu tenho certeza, do mundo jurídico vai dar razão a isso. A economia do país, para as pessoas, veja a instabilidade que já é grande, fica ainda mais. Então, nós estamos diante de um fato inusitado, que eu tenho certeza não vai prosperar, porque o Senado não se curvará a essa medida monocrática de um deputado que hoje, interinamente, ocupa a presidência da Câmara. O nosso trabalho na comissão e esta atitude deste deputado federal, presidente em exercício da Câmara dos Deputados, é uma decisão absolutamente descabida. Esse senhor precisa ser interditado. Isso só revela na prática o quanto o nosso país está à deriva, sem rumo, sem norte, a ponto deste presidente em exercício da Câmara dos Deputados adotar uma decisão como essa, desprovida de qualquer fundamento jurídico. Parece que não tem fim, não é? Para mim, o deputado Zé Maranhão teve um surto de psicopatia. Valdir Maranhão só pode. Ou está querendo aparecer, já que até então ninguém sabia nem quem era ele. Tomar uma decisão dessa envergadura, monocrática,
Isso é um escândalo. Nas vésperas da votação do impedimento da presidente, atropelando o Senado, ele está achando que o Senado é quintal dele, é quintal da Câmara. Nós temos que simplesmente ignorar essa manifestação, como se jogar esse papelzinho dele no lixo. E seguimos com a nossa vida. Depois o Supremo decide. O ato praticado pelo presidente Cunha, eu não tenho nenhuma amizade, nem por um e nem por outro. A decisão tomada pelo Cunha foi um ato jurídico perfeito. Quando ele começou a cometer alguns erros... Me permite, eu vou concluir muito rapidamente, senador. Quando ele começou a tomar algumas decisões erradas, o Supremo Tribunal Federal disse, não, esse não é o caminho, o rito é este. E ele seguiu ipsis literis, todo o rito, ou seja, esse processo ele está seguindo todo o rito. Eu não quero aqui dizer que o Maranhão, ele não tem legitimidade, não, de forma alguma, ele tem sim. Agora, essa decisão é esdrúxula e nós não podemos, de forma alguma, admitir que essas duas decisões, elas são aceitáveis. Uma tem ato jurídico perfeito, a outra tem um absurdo absolutamente perfeito. Obrigado. Eu agradeço, senador Ataídes. Na votação, como diz a senadora Simone, essa é uma matéria que já é percursa, já tramitou. Tanto que já tramitou que foi encaminhada ao Senado. Está prescrito isso. E agora nós vamos ser surpreendidos com o presidente da Câmara interino, o deputado Valdir Maranhão, dizendo que o presidente do Senado tem que remeter o processo para a Câmara. E vai ter força para seguir pela frente. Então, eu quero deixar aqui o meu posicionamento também contrário, dizer que é o prejuízo que isso traz para a nação, para um país que já vem numa dificuldade enorme na economia, onde as pessoas já não sabem mais o que fazer, não sabem mais em quem acreditar, não sabem mais a quem se apegar para que o país pare de descer essa ladeira, uma ladeira comprida, íngreme, e que possa parar com tudo isso e recomeçar, como nós queremos recomeçar uma tentativa a partir de quarta-feira, quando efetivamente deveremos votar aqui no Senado Federal. E não quero crer que o presidente Renan e que nós mesmos como senadores, que os líderes dessa casa vão concordar em parar com esse processo. Acho que o Senado Federal tem que simplesmente ignorar o que está aí colocado, seguir em frente e tentar ajudar o país a sair da dificuldade que nós nos encontramos, presidente. Presidente, hoje, mais uma vez, esse governo conseguiu nos estarrecer a todos novamente. Parece que o festival de besteira não tem fim. Para vender a imagem, que a presidente Dilma, para vender a imagem que sairia lutando, apelou para uma força perigosa e isou o incrível Valdir Maranhão para isso. Olha só o que esse cidadão provocou no mercado. O dólar chegou à cotação máxima, batendo a 3,70. As ações preferenciais da Petrobras caíram 12,3%. Os papéis ordinários caíram 9,8%. Com todo respeito à Câmara dos Deputados. Com todo respeito à Câmara dos Deputados. Como é que um cidadão desrespeita 367 companheiros dessa maneira? Para mim, ele teve um surto de psicopatia mesmo. Só pode ser entendido assim. Inacreditável. Pode falar, senador Dannenberg. Senador, na verdade, assim, quem desrespeitou o país foi o deputado Eduardo Cunha, que foi afastado da presidência, sabe por quê? Por desvio de finalidade, por desvio de poder, por vários outros atos. Agora, o primeiro ato, o maior ato de desvio de finalidade, foi o recebimento da denúncia. E a decisão do vice-presidente, do presidente interino Valdir Maranhão, está fundamentada em decisões da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Não poderia ter encaminhamento pelos partidos. E eu tenho certeza que o presidente Renan Calheiros
vai devolver o processado para a Câmara Federal. Porque Mas, com todo respeito, o próprio PT encaminhou, senador. Há uma decisão de um presidente da Câmara. Há um ato. Nós não podemos passar por cima de um ato do presidente da Câmara. Então, eu espero que o presidente Renan aqui haja de acordo com a lei. Ele anulou aquela sessão do dia 17 de dezembro. Então, essa é uma parte que eu faço também, dirigindo um pouco ao presidente Renan, para que ele mantenha isenção e imparcialidade, porque nós não podemos deliberar sobre um tema que foi anulado. Foi anulado pelo presidente da Câmara. Muito obrigado pela parte. Nesse momento infeliz que o parlamento, na Casa Coirmã, passa, e não por culpa dos deputados, mas sim pelos infortúnios do destino, mas também nos faz fazer uma reflexão. A que ponto chegou a base governista? E a que ponto chegou o PT? O grande ídolo do Partido dos Trabalhadores nesse momento se chama Valdir Maranhão. Triste fim de um projeto que outrora foi o sonho de muita gente. Muito obrigado, senhor. E o de vocês, Eduardo Cunha, né? O de vocês, Eduardo Cunha. Moca, é exatamente esse o entendimento. O entendimento que eu tenho, com todo o respeito. Você querer botar fogo no país num momento desse, para mim é de uma absoluta irresponsabilidade. Já acabou, a Dilma vai cair. Não adianta, senadora Vanessa, com todo respeito. E acho que o Eduardo Cunha foi muito benevolente. Ele poderia ter aceitado a denúncia no todo, que envolve Petrolão, Mensalão e um monte de sujeira por aí. Ele aceitou só as pedaladas, mas todo mundo sabe que ela não está caindo por causa das pedaladas só. Com a palavra, Vossa Excelência, senadora Vanessa. Eu agradeço, nobre senador José Perrella, e, em primeiro lugar, quero lhe cumprimentar pela sinceridade. Vossa Excelência, senador José Perrella, tem uma sinceridade que falta à maioria daqueles que aqui estão, que insistem em dizer que há crime onde o crime não existe. Vossa Excelência acabou de dizer e tem repetido isso constantemente, repetiu na comissão. Não é apenas as pedaladas. A presidente não está sendo julgada por conta das pedaladas. Não é apenas o que eu quis dizer. Pelo conjunto da obra. Mas, senador José Perrella, primeiro eu apenas lhe cumprimento pela sua sinceridade. O Tribunal Federal afastou. Aí o que vem? O presidente em exercício, deputado Valdir Maranhão, respondendo, veja, não foi do nada, respondendo um ofício que foi encaminhado pelo presidente da Comissão Especial do Senado Federal, senador Raimundo Lira. Ele responde aos questionamentos feitos pelo senador Raimundo Lira, vez que esse foi provocado pela senadora Gleisi Hoffmann, e, ao mesmo tempo, comunica a sua decisão, a decisão de anular a sessão. A decisão de anular a sessão da Câmara, e não só do dia 17, porque a sessão iniciou dia 15, que acolheu o processo de impeachment. E por que ele fez isso? Por uma série de razões. Se muitos aqui não leram, eu acredito que deverá ser lida a correspondência, o ofício que ele mandou de lá para cá. Institucional. Como tal, esta casa não pode ficar aqui subjugada, como nenhuma outra, nem a Câmara subjugada ao Senado, muito menos essa casa subjugada à Câmara dos Deputados, e menos ainda a uma decisão, depois de 20 dias da matéria tramitando no Senado Federal, de uma decisão de Valdir Maranhão. Esse seria o fim do Senado Federal, realmente nos submetermos a uma matéria que sequer tem conhecimento daquilo que lá foi redigido e que foi encaminhado aqui para o Senado Federal. Agradeço a parte que Vossa Excelência me concede e eu tenho a certeza absoluta que nós continuaremos naquilo que o Supremo determinou, com a leitura. Sobretudo aos que nos acompanham pela TV Senado, que nós estamos diante de uma matéria preclusa, aonde a Câmara não tem mais instância para deliberação de um processo que já está sob a competência do Senado Federal. Ou melhor dizendo, um ato inexistente do presidente interino da Câmara dos Deputados, onde não há mais instância de deliberação, não há competência. É como se nós tivéssemos, senador Perrella, para concluir o meu à parte, um juiz de primeiro grau, depois que o processo subiu para a segunda instância, decidindo em torno de um processo que já não é mais da sua competência. É como se, para mencionar um magistrado conhecido em todo o Brasil,
o juiz Sérgio Moro, depois de fazer subir à segunda instância da Justiça Federal um processo, continuasse decidindo sobre esse mesmo processo. É um ato inexistente, ato precluso. A Câmara não tem instância, não tem competência, a competência é exclusiva do Senado Federal, que fará fazer valer as suas prerrogativas e sua competência constitucional nesse instante. Foi realmente um ato falho. Presidente Renan Calheiros, eu queria só dizer que esse ato não é intempestivo, não é improcedente e não é precluso. Por quê? Porque nós levantamos na comissão especial, no primeiro dia de sessão, esse assunto. Se nada tivéssemos falado quando abriu o trabalho da comissão especial, Vossas Excelências poderiam ter razão nas alegações que estão fazendo aqui. Mas não é verdade. Por iniciativa minha, pedi pela ordem e fiz uma consulta ao presidente da comissão, senador Raimundo Lira, sobre o recurso interposto pela Advocacia Geral da União em nome da presidenta no dia 25 de abril, portanto, dentro do prazo para recurso, junto à Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara teria que ter processado esse recurso. Poderia ter negado, poderia ter apresentado ao plenário, poderia ter aceitado. O que o presidente da Câmara fez? Nada. E eu lembro muito bem que disse no dia da comissão, nós não podemos seguir com esse processo em frente sob pena de termos uma nulidade, porque se o processo não teve duplo grau de jurisdição na Câmara e foram alegadas nulidades graves, como poderia o Senado da República continuar o processo? O Senado não podia sanear as regularidades. Senhoras deputadas, esta presidência recebeu na manhã desta segunda-feira, 9/5, o ofício 635/2016, subscrito pelo presidente em exercício da Câmara dos Deputados. Em seu expediente, o deputado Valdir Maranhão, senador Perrella, teceu várias considerações sobre a forma como se deu a manifestação pelos deputados federais, bem como um instrumento formal por meio do qual a autorização para processar a presidente da República foi comunicada ao Senado Federal nos termos do artigo 51, inciso 1º da Constituição Federal. Ora, como todos sabemos, a palavra do parlamentar proferida em plenário é livre nos termos do regimento interno. Não caberia a mim interferir no conteúdo dos discursos proferidos pelos parlamentares para, avaliando seu teor, decidir se poderiam ou não anular a deliberação que se seguiu a eles. Vou além, senhores senadores e senhoras senadoras. Para tratar do argumento da forma como se deu a comunicação ao Senado, como anular uma deliberação tendo por fundamento o instrumento pelo qual ela foi comunicada ao Senado Federal? Ora, a comunicação é etapa posterior ao ato já concluído. Não poderia a formalidade tornar nulo o ato prévio. Mas ainda, senhoras senadoras, senhores senadores, que aceitássemos tal argumento, ou seja, que a autorização da Câmara deveria ter sido veiculada por meio de resolução e não de ofício, como foi, eu sou obrigado a rememorar as palavras que proferi aqui neste plenário na terça-feira, 19 de abril, sempre procurando me manter na isenção, na imparcialidade e tendo todos os cuidados com a democracia brasileira, conhecendo as dificuldades que historicamente nós enfrentamos na construção desse processo democrático. De 1992. Ora, o precedente de 1992, como podemos verificar no Diário Oficial do Congresso Nacional do dia 29 de setembro de 1992, ocorreu exatamente
com a comunicação da autorização da Câmara ao Senado Federal por meio de um ofício e não por meio de uma resolução. Como poderíamos dizer que aquela comunicação de 1992 valeu e que a atual comunicação de 2016 não teria valido. Aliás, senhoras senadoras, senhores senadores, é importante ressaltar que a lei de 1950 é, por si só, a lei do impeachment, um fator de desestabilização política. Da edição da lei para cá, todos os presidentes eleitos sofreram esse tipo de assédio com pedidos de impeachment oferecidos perante a Câmara dos Deputados. Todos, sem exceção. Um pedido com tais consequências poder ser articulado por qualquer cidadão sem nenhum tipo de legitimação popular é uma porta permanentemente aberta para crises, impasses e turbulências, ao estalar de dedos da autoridade de plantão. Independentemente do desfecho desse processo atual, caberá, e eu tenho dito, queria aqui repetir, uma revisão urgente das previsões da Lei 10.079 de 1950, que coloca esse instituto do impeachment na raiz de todos os retrocessos, que, aliás, não foram poucos. Finalmente, e igualmente relevante, cabe assinalar a extemporaneidade de tal decisão. O Senado já está com esse assunto há várias semanas, sendo discutido diariamente na imprensa nacional. Já houve leitura da autorização no plenário, indicação pelos líderes, eleição dos membros aqui no plenário do Senado Federal, instalação da comissão especial, que fez 9 reuniões presidida pelo senador Raimundo Lira, totalizando quase 70 horas de trabalho, apresentação, discussão, defesa, acusação e votação do seu parecer. Essa decisão do presidente em exercício da Câmara agora, portanto, é absolutamente intempestiva. Quando recebi o presidente afastado da Câmara dos Deputados, que pediu celeridade e comunicou na oportunidade que aquela casa não deliberaria enquanto o Senado não ultimasse a deliberação quanto à admissibilidade, reagi, todos lembram, e chamei a atenção para as fragilidades das democracias e disse ainda que a tramitação não seria tão célere, de modo que parecesse apressado, nem tão demorada, de modo que parecesse procrastinação. Aceitar essa brincadeira com a democracia seria ficar pessoalmente comprometido com o atraso do processo e, ao fim e ao cabo, não cabe ao presidente do Senado Federal dizer se o processo é justo ou injusto, mas ao plenário do Senado, ao conjunto dos senadores, foi esta exatamente a decisão do Supremo Tribunal Federal. Sem falar, por último, do princípio mais sagrado do parlamento, o da colegialidade. Nenhuma decisão monocrática pode se sobrepor à decisão colegiada, tanto mais quando essa decisão foi tomada pelo mais relevante colegiado da Casa, o próprio plenário, e ainda mais pelo quórum verificado. Por todo exposto, deixo de conhecer do ofício número 635 de 2016 da Câmara dos Deputados e determino sua juntada aos autos da denúncia número 1 de 2016 com esta decisão.
Passo, em consequência, a leitura das conclusões do parecer da Comissão Especial sobre a denúncia número 1 de 2016. Antes de conceder a palavra, ao senador Vicentinho, eu quero conceder a palavra e queria que os representantes do governo estabelecessem as prioridades para que um ou dois possam formular questões de ordem. Um ou dois. E se houver repetição da questão de ordem já resolvida, eu não a considerarei uma questão de ordem. Com a palavra o senador José Pimentel. Com a palavra o senador José Pimentel. Duas questões de ordem. Se houver repetição da questão de ordem da forma do regimento, eu não... São duas questões de ordem. E se houver a reprodução da questão de ordem formulada anteriormente, eu não considerarei questão de ordem. Com a palavra o senador José Pimentel. Com a palavra o senador José... Com a palavra o senador Pimentel. Se o senador Pimentel não usar a palavra, eu vou determinar... Por favor, não gritem, não gritem. Não gritem. Isso foi um erro de avaliação. A democracia não se faz com gritos. Há um orador na tribuna. Com a palavra, Vossa Excelência. E nem tenho semelhança geográfica com a representação dele. Eu vou suspender a sessão por 2 minutos para que Vossas Excelências gritem em paz. Está suspensa a sessão por 2 minutos.